pregava o evangelho e a boa notícia do reino, e curava seu povo doente de todos os males, sua gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos cegos e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, somos chamados hoje a entender que a liturgia, ela evidencia para nós o cuidado de Deus. Olha, Deus cuida daqueles que Ele ama, e nós pertencemos a este Deus, porque Deus se faz presente sempre na nossa vida e na nossa caminhada de fé. E ainda Deus nos dá uma força, essa força libertadora, lógico que a partir de Jesus Cristo. Jesus, que é esta força de Deus, esta palavra de Deus, Ele que vem para fortificar a nossa caminhada de fé. E de fato o projeto de Deus é o cuidado que Ele tem para cada um de nós. A primeira leitura, nós ouvimos o profeta Isaías. Só para lembrar o contexto do profeta Isaías, todas as vezes que nós aproximarmos do texto do profeta Isaías, nós temos que ter em mente que o povo ali do qual o profeta se dirige está sofrendo um exílio da Babilônia, o sofrimento, a opressão, as dores. É nesse contexto de exílio que o profeta vai trazer a mensagem de esperança, mas também uma mensagem de ânimo. E o profeta já vai dizer assim: criai ânimo, não tenhais medo, é o próprio Deus que vem para nos salvar. Então olha a mensagem de esperança, olha a mensagem de coragem que o profeta traz, e nós podemos trazer para a nossa realidade de hoje também, em meio a tantas situações, principalmente pandemia. O profeta anuncia Deus para nós e diz: criai ânimo, coragem, é Deus que vem para nos salvar. E olha, nós sabemos que essa situação abala a nossa fé, abala, mas não pode abalar a fé, porque Deus é maior que todas as coisas, Deus é maior que tudo isso. E quando Deus vem pela boca do profeta e diz: criai ânimo, porque Ele vai vir ao socorro. Quando o profeta diz que Deus vai nos salvar, é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. E a mensagem de esperança serve para nós hoje, para cada um de nós. Então esta profecia vai se concretizar de fato em Jesus Cristo. Olha o evangelho que nós acabamos de ouvir. É apresentado a Jesus uma pessoa que é surda e consequentemente fala com dificuldades.
E Jesus, primeira coisa que Jesus faz, ele tira essa pessoa à parte. Porque quem vai fazer o milagre é o próprio Cristo. É ele que faz o milagre, não seus discípulos. E quando Jesus tira à parte essa pessoa surda, o ato de Jesus é tocar nos ouvidos dessa pessoa. E quando Jesus toca, ele diz: abre-te, éfata. Olha que interessante. Agora nós podemos perguntar: quem que é o homem surdo de hoje? O homem surdo de hoje, a mulher surda de hoje, são aqueles que escutam a palavra de Deus, não escutam, não dão uma abertura para se aproximar da palavra. E olha que nós estamos no mês da Bíblia, somos chamados a mais ainda termos uma intimidade com a palavra de Deus, mas aquelas pessoas que não querem abrir os seus ouvidos para escutar a palavra e, consequentemente, falar da palavra de Deus ao mundo. Depois que Jesus cura a audição, esse homem começa a falar sem dificuldades. De fato, quando nós escutamos a palavra de Deus, gera algo em nós, abre o nosso ser, e gerando algo em nós, nós somos chamados a levar este algo para o mundo. Olha como é que termina o Evangelho: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Porque Jesus, ele tira toda a deficiência de não ouvir a palavra de Deus e principalmente de pôr em prática. Então as ações de Jesus devem ser ações de todos nós cristãos. Nós também devemos abrir o nosso ouvido para escutar a palavra de Deus e falar desta palavra de Deus ao mundo, não somente com palavras, mas com ações. E isso se dá pela nossa fé, pela fé que nós temos em Jesus Cristo. E aí nós temos a segunda leitura de São Tiago. São Tiago, na segunda leitura, vai dizer para nós: irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir a acepção de pessoas. Tudo que nós ouvimos, escutamos de Deus, devemos levar a todas as pessoas. O Império Babilônico fazia acepção de pessoas. O Império Babilônico tirava as pessoas que eram fortes, que eram os pensantes, que eram aqueles que podiam ter armas nas mãos para a luta, para a guerra. E quem que ficava? Ficavam os fracos, ficavam os anciãos, as mulheres, as crianças. E é justamente nesse contexto, quando o Império faz a acepção de pessoas, o apóstolo vem dizer para nós que nós não podemos fazer acepção. Nós devemos acolher a todos. E a grande mensagem do Evangelho hoje é essa: o acolhimento. Nós temos que criar ânimo, ter a coragem e ir ao mundo para acolher todas as pessoas, principalmente, vai dizer a segunda leitura, os pobres, os desvalidos. E quando a gente fala em pobre, vem na nossa cabeça aqueles que são pobres de materiais, e não é só isso. Quantas são as pessoas que são pobres em espírito, que precisam ser abastecidas, alimentadas pela palavra de Deus? E se nós não levarmos a palavra de Deus, não vão receber esse alimento, porque o mundo não vai dar esse alimento para eles. E se nós não tivermos abastecido da palavra e levar para eles este alimento, que se torna um alimento salutar na vida deles, eles não vão receber. Então é missão nossa. E quando que nós recebemos essa missão? No batismo, do qual hoje o Pedro vai receber. E vocês, pais, padrinhos, são hoje os responsáveis, junto com a comunidade, de levar a mensagem de Jesus Cristo para ele. Porque depois ele vai ter que responder ao sim, ao chamado de Deus, mas a partir daquilo que vocês e a comunidade levar como testemunha. Por isso que abramos o nosso ouvido para escutar a palavra de Deus e deixar que ela crie algo em nós, e esse algo seja fazer bem todas as coisas como Cristo fez para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.